Você já sentiu que ao tentar analisar um sonho, usando a associação livre, você se perdeu no processo, você se distanciou muito do sonho, acabou falando tudo, menos do próprio sonho? Para Jung, esse método do Freud, de associação livre, é uma furada. Para ele é uma fuga do que realmente o inconsciente está querendo dizer. Hoje vamos entender por que Jung abandonou a livre associação e como ele propõe que a gente encare o sonho ou os materiais oníricos, simbólicos, etc., de uma forma que seja mais interessante, ou seja, considerando o inconsciente como um fato natural. Bom, pessoal, vamos entender um pouco isso, né, do porquê que o Jung trabalha com outro método e abandonou a associação livre. Primeiramente, uma coisa que eu quero deixar aqui já claro é que quando a gente abandona esse método da livre associação, a gente de certa forma está também se desfazendo dessa epistemologia da desconfiança. Que quer dizer, o que quer dizer isso, né? É algo muito comum na psicanálise, esse entendimento de que a gente tem que estar nessa postura desconfiando do inconsciente. O inconsciente, ele tem essa base de estar enganando a consciência, né? Então, de certa maneira, a gente está ali sempre desconfiado desse material que chega até nós, seja num sonho ou de qualquer outra via. Para Jung, então, esse método de você deixar que as palavras, as imagens corram solta pela livre associação é algo muito arriscado, muito falho, porque de certa maneira você se distancia do conteúdo principal com o qual você está analisando. Bom, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui a respeito dessa ideia da livre associação e do porquê que o Jung não trabalha com ela, é que para o Jung ele considera esse método um método redundante. Sabe quando a gente fala uma frase redundante, né, que ela tem... Você está colocando uma coisa que não precisava colocar ali, porque você já está falando aquilo na própria frase, né? Por exemplo, deixa eu lembrar aqui de uma frase. Eu vou subir lá para cima. Então, o fato de você subir já dá a ideia que você vai para um local acima de onde você está. Eu vou descer lá para baixo. Então, são frases redundantes. Para o Jung, a associação livre ela é redundante quando a gente considera os complexos. O que ele entende da associação livre? A mecânica, né, a dinâmica da associação livre vai levar a um complexo, dependente de qualquer material que você estiver utilizando. Se você estiver usando um sonho, um ato falho, um xístico, seja qual for o material, ela vai levar a um complexo desse paciente, desse analisante. Então, acaba sendo um pouco redundante você estar se dedicando, por exemplo, a um sonho, focado no material, no sonho, dando toda aquela atenção, toda aquela mística, sendo que você poderia usar qualquer material que levaria ao complexo daquele paciente. Jung ilustra isso, esse ponto que eu falei agora, contando o caso de um amigo que viajou para a Rússia e ele vendo ali os anúncios, né, na cidade, tem aí a escrita da Rússia, essa escrita cirílica, né, que é uma escrita complicada para quem não conhece, inclusive esse colega dele não conhecia, e ele começou a fazer a associação livre em relação a essas escritas. E aí ele chegou em complexos dele, né, o complexo do amigo do Jung. Então veja quão estranho, né, o uso técnico na clínica desse método. E você vai dar uma atenção ao material, precisa de tanta atenção assim. Porque o que vai estar, a base mesmo da coisa, é você saber conduzir essa cadeia de palavras, né, de associações, até chegar no complexo desse paciente, desse analisante. Então, se o objetivo é apenas descobrir os complexos, então o sonho perde sua importância dentro da clínica. Como eu já falei, né, você pode usar qualquer material. O sonho vai perder a importância. Desde que o paciente fale livremente, tenha ali um tempo específico para discorrer, falar, você pode pegar qualquer dessas palavras, esses significantes, né, como a gente vê lá no Lacan, que você vai conseguir chegar nos complexos do paciente. Então, o sonho em si, o material onírico, que para o Jung tem um peso, tem uma importância muito forte, na clínica analítica, né, da psicologia analítica, tem um peso muito forte, perde sua importância, se torna desnecessário. Para o Jung, a importância não é quais complexos existem naquele analisante. Todos têm complexo, todo mundo tem complexo. Ele não tem o Jung não dá importância a isso, né, de quais são os complexos. O que o Jung dá enquanto importância clínica em relação aos complexos é o que o inconsciente está fazendo com esses complexos. Como que ele está se utilizando desses complexos. Isso é muito mais importante para o Jung do que você saber quais são os complexos desse paciente. Descobrir. Que a associação livre é isso, você vai descobrir os complexos. O segundo ponto que eu quero trazer aqui é que o Jung também tem uma crítica em relação ao Freud que está baseada nessa ideia que o Freud defende muito,
de que o inconsciente ali está sempre disfarçado, na verdade está sempre disfarçando alguma coisa, né? Ele aparece disfarçado pra gente quando esse material chega à nossa consciência. Então a gente tem que ter essa desconfiança desse material para poder descobrir o que está por trás desse material. O Jung acha isso assim ridículo, né? Ele critica plenamente esse posicionamento e considera que o inconsciente, todo esse material simbólico, ele tem uma naturalidade, ele é natural, ele não tem essa mecanicidade que a gente tem na consciência de disfarçar, de agir ali de forma enganosa, mentirosa, né? Coisa muito mais do ego do que do próprio inconsciente. Então ele considera o inconsciente como algo natural. E aí quando eu falo natural, eu falo natureza mesmo. O Jung acredita nisso, o inconsciente é natureza. E a natureza, ela não mente. Você não vê a natureza mentindo, né, enganando, escondendo, no sentido de ser o que não é. Então Jung, né, ele critica e não considera essa ideia do Freud, de que há ali disfarce por meio desse material, dentro desse material, e porque ele considera que aqueles símbolos do inconsciente, eles são autorrepresentações do próprio inconsciente. E são autorrepresentações espontâneas, né, não tem um posicionamento enganoso por trás disso. E essas autorrepresentações, elas deixam ali marcado a situação atual daquela psique, a situação atual da relação entre esse inconsciente e a consciência. Então não tem nada enganoso, não tem nada ali escondido, é uma autorrepresentação fidedigna, porém simbólica. E aí quando a gente fala de simbólico, a gente tem que entender a linguagem do símbolo. A gente não vai, obviamente o símbolo não vai falar da mesma forma como com a mesma linguagem da consciência. A linguagem do símbolo, a linguagem simbólica é uma outra linguagem. Então o Jung, a partir desse ponto, né, ele descarta essa ideia do material onírico ou simbólico do inconsciente ser um disfarce, e considera que a gente tem ali, na verdade, como se fosse um texto. Um texto numa língua que a gente desconhece, que a gente vai tentar decifrar. Que é, no caso, justamente isso que eu estava falando, da linguagem simbólica. A linguagem do símbolo é uma linguagem que a gente desconhece de antemão. Então a gente vai tentar decifrar, fazer todo um trabalho de tradução, deciframento, etc. para então supor o que é que esse texto está querendo dizer. Mas o texto em si, ele não está escondendo nada. É natural que ele fale dessa forma, que é a linguagem dele. Você conhecer alguém, por exemplo, que fala russo, né? Ele vai falar a linguagem dele, ele não está escondendo, ele não está mentindo por falar russo, ele está falando na sua espontaneidade. Então esse é o ponto que o Jung trabalha, né? O inconsciente, ele fala de forma simbólica, não porque ele está disfarçado, escondendo, disfarçando alguma coisa ali do ego, nada disso. Ele tem essa linguagem porque é natural ele falar assim, por meio de símbolos. Então o que a gente pode pensar a partir do que o Jung traz, né, não é que o inconsciente ele está querendo enganar, ele é um enganador, um mentiroso, né, mas sim a nossa limitação. Então o Jung, ele denuncia a nossa limitação de entender essa linguagem simbólica. Nossa limitação de conseguir dialogar com esse outro, que fala diferente. Bom, o terceiro ponto que eu quero trazer aqui, que o Jung traz, né, criticando aí a associação livre, que eu inclusive já falei aqui, é a questão do distanciamento, né? A gente vai se distanciando do material onírico ou do material simbólico do inconsciente. Então a gente teve um sonho, nesse sonho a gente viu ali uma serpente, e a gente começa a associar, de repente a gente está falando lá de uma coisa que aconteceu alguns anos atrás e que não tem mais nada a ver com a imagem da serpente. Então há um movimento de distanciamento quando a gente está trabalhando com a associação livre. Então o paciente, o analisante, né, o sonhador ali, na associação livre ele vai percorrendo um trajeto meio que zigue-zagueante. Vai para um canto, depois vai para outro, às vezes volta, depois vai para outro canto que não tem nada a ver. Então isso eu estou falando no discorrer da sua associação e no conduzir da sessão. Então há esse movimento muito zigue-zague, né, de idas e vindas e assim por diante. E distanciando-se do foco do ponto inicial. E aí o Jung, ele tem uma sacada muito interessante, que é pensar então esse distanciamento como uma própria defesa, uma defesa neurótica, né, uma tendência neurótica, né, de dissociação, de se distanciar, de realmente lidar com o que o inconsciente está falando. Porque se você está se distanciando daquilo que o inconsciente trouxe, que é aquela imagem, e você está falando de repente de outra coisa, mudando de assunto, né, já indo para outro canto que não tem nada a ver, há uma resistência, essa tendência neurótica de se afastar do inconsciente. Então o que a gente coloca no lugar da associação livre? A gente vai substituir pelo quê? Bom,
O Jung, ele vai trabalhar de outra forma. Vai usar, então, o contexto, considerar o contexto e a amplificação. Seria uma associação dirigida, né, ou circular. Vamos entender um pouco isso agora. Então, vamos supor que a gente está fazendo uma associação de algum material. De repente, eu sonhei que tinha uma flauta. Então, a pessoa começa a associar com aquela flauta. E a gente, então, nessa associação dirigida ou circular, ou então circambulácio, a gente, quando vê que está se distanciando, volta para a imagem central, que é a imagem inicial, que é a flauta, nesse exemplo que eu estou trazendo. Então a gente trabalha com uma regra, de certa forma, que é, só vamos utilizar o material que foi trazido ali dentro daquele sonho. Então, de repente, o paciente traz ali, começa a associar coisas que vão se distanciando do material do sonho, e a gente desconsidera aquilo que se distanciou. A gente vai utilizar aquilo que está falando da imagem. De repente, o paciente sonhou com a mãe. Então ele começa a falar da mãe, fala da mãe, fala da mãe, fala da mãe, e de repente ele começa a falar da avó. Mas o sonho foi com a mãe, não foi com a avó. Então a gente já não considera essa fala e vai considerar ele falando da mãe, por exemplo. Por exemplo, que eu estou trazendo aqui. E aí, não sei se ele, ao falar da avó, tem elementos que apareceram no sonho também. Aí tudo bem, mas quando ele começa a falar da avó, não tem mais nada a ver com o que apareceu no sonho, com esse material onírico, aí a gente desconsidera, não tem o que considerar. Isso vai criar o quê? Isso vai criar uma certa limitação do território, né? A gente demarca para até onde a gente pode ir, para que a gente não se perca desse material central, que é o sonho. Então, em vez da gente ficar se distanciando da imagem, o paciente associando ali livremente, né, a gente pede que o paciente descreva aquela imagem, centralize naquela imagem. Então, ele vai descrever como que é aquela imagem, quais são as características dela, como é que ele se sentiu, o que foi que ele viu, o que é que ele se lembra, e assim por diante. Então, o que a gente puder trazer de perguntas, de colocações que tornem a sessão concentrada na imagem, melhor, porque isso é o que a gente chama na clínica de ampliação, ou amplificação dessa imagem. E aí entra um ponto muito interessante, que é a gente se colocar no lugar de, eu não sei, o paciente sonhou, por exemplo, com uma mesa. Eu não sei bem o que é uma mesa, eu vou me colocar nesse lugar de não saber o que é uma mesa para aquele paciente. Porque se o paciente sonha com uma mesa, eu sei o que é uma mesa. Obviamente eu sei o que é uma mesa, mas é mais interessante nesse primeiro ponto a gente escutar o que o paciente fala sobre o que é uma mesa. O que é que ele tem para associar? Então, por exemplo, o paciente fala, eu sonhei com tal coisa e assim eu estava muito triste. A gente sabe como é o sentimento de tristeza, mas a gente pode colocar para o paciente, mas como é que é estar triste para você? Como que a paciente falou que a minha mãe é uma pessoa muito agradável. Mas o que é ser uma pessoa agradável para você? Porque isso vai puxar para ele continuar associando, continuar ampliando aquela imagem. Então essa associação dirigida ou circular, circambulácio, cria um certo território, como eu já falei, que a gente consegue demarcar ali até onde a gente vai, e a gente pode ampliar essas imagens entrando aí em contextos coletivos, ou seja, ampliar aí para aspectos culturais, sociais, arquetípicos no caso. Bom, pessoal, separei aqui alguns locais da obra do Jung que você pode estudar um pouco mais esse tema que eu trouxe aqui. Então vou falar aqui e vocês podem pesquisar para se aprofundar um pouco mais. Então, no livro da Prática da Psicoterapia, que é o volume 16/1, tem um ensaio do Jung chamado A Aplicação Prática da Análise dos Sonhos, onde ele detalha a técnica de compor o contexto, a gente construir esse contexto que eu falei aqui no vídeo. Outro livro, outra obra do Jung que você pode também aprofundar um pouco mais desse tema é Os Símbolos da Transformação, volume 5, inclusive um dos meus livros favoritos do Jung, onde ele discute as duas formas de pensamento, o pensamento dirigido e o pensamento fantástico, ou pensamento fantasia. E aí ele traz esse caráter arcaico, esse caráter arquetípico do pensamento onírico. E o terceiro local que você pode também estudar um pouco mais desses temas que eu trouxe aqui no vídeo no Cartas, o volume 2, você vai encontrar ali o Jung, falando, numa carta ali de 1956, ele fala que ele não usa a livre associação, a associação livre, associação livre, de forma alguma, de modo algum. Então ali ele deixa claro nessa carta de que ele não usa a associação livre. Então, ao substituir a livre associação, o que a gente tem então como movimento? A gente começa então a dar autoridade a essa imagem dos sonhos, essa imagem simbólica que vem do inconsciente. Mas e você, acha que o sonho, essas imagens oníricas,
é uma fachada, tem algo disfarçado aí, ou então você acha que é como um texto mesmo de uma língua estrangeira que a gente não conhece, que a gente precisa decifrar. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Se esse conteúdo te ajudou a entender um pouco mais, a clarear um pouco mais como funciona a prática clínica junguiana, então se inscreva aí no canal, tá esperando o quê? Deixa aí sua inscrição, ativa aí o sininho também, e a gente continua estudando Jung com essa leveza que eu trago aqui, tá bom? E é isso, pessoal. Bons estudos, a gente se encontra nos próximos conteúdos. Até mais, tchau, tchau.